Emoção, inspiração, medo, espanto, pavor. Com ele você sonha, ri, chora, se apaixona. O causador desses sentimentos? O cinema. Para saber mais sobre essa arte que encanta gerações, o Café com Quê de hoje recebe o professor Luiz Carlos Dali Vedove, mestre em comunicação visual e especialista em cinema e documentário. Professor Dali, bem-vindo, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Regina, o convite. Professor, por que o cinema é considerado a sétima arte? Bom, o cinema, em primeiro lugar, ele é considerado uma arte por conta de obedecer alguns padrões, algumas normas de linguagens que resultam em processos criativos, né, em um produto artístico, né, para a feitura de um produto artístico, né. E agora o termo sétima arte, ele surgiu no início do século passado, pelo teórico e crítico de cinema Canudo, italiano, e no artigo que ele escreveu, ele coloca o cinema como sétima arte justamente por englobar as outras 6 artes. Então, o cinema ele é uma arte, a meu ver, né, extremamente com uma linguagem universal, né, das artes a mais acessível, né, todo mundo consegue ter hoje acesso a essa arte e tem essa característica fantástica que é de poder englobar todas as outras artes. Por isso que acabou pegando muito forte esse termo de sétima arte, né. E o que é um gênero e como ele é definido? Olha, os gêneros cinematográficos, eles vêm atender mais assim uma característica mais mercadológica, né, para atender algumas necessidades de mercado. Então, cada gênero cinematográfico ele possui a sua característica própria, né? E o que eu acho interessante é que os gêneros, Regina, conforme assim os tempos vão passando, né, vão mudando, eles acabam se transformando também, né, para atender determinadas necessidades de consumo de determinados grupos, né. Então, por exemplo, né, eu cresci, por exemplo, meus heróis, né, Stallone, né, o Schwarzenegger, quem mais? O Van Damme. Então, hoje, né, os heróis são os heróis das HQs, né? Então, assim, eles vão se transformando, né? O terror é um gênero que eu gosto muito e ele é um gênero, assim, que ele não é muito, vamos dizer assim, muito apreciado, né? Mas, na minha opinião, é um dos gêneros mais fantásticos, o terror. E na década de 80, né, o terror, por exemplo, ele foi muito forte, principalmente com os filmes de serial killers, como o Jason, né, Halloween, com Michael Myers, mas que acabaram perdendo força. Era um gênero que, para os estúdios, era um gênero assim, extremamente barato para se fazer, né, para se produzir e extremamente lucrativo, né. Teve um período de decadência, até de desinteresse também, né, comercial desse gênero, mas aí no final da década de 90 ele acabou voltando com bastante força, né. Então é muito interessante isso, né, os gêneros vão se adaptando assim, né, a algumas necessidades de consumo, então isso é fantástico, né. Na década de 90, por exemplo, o cinema, esses heróis que eu mencionei para você, eles acabaram perdendo espaço, por exemplo, para uma espécie de subgênero, né? Porque na década de 90, né, as pessoas estavam muito preocupadas com o fim do mundo, né? Chegando os anos 2000, passagem do século, virada do século. Então aí surge aí, por exemplo, o cinema catástrofe, né? Então, né, é um subgênero que surgiu, né? Ele já existia, na verdade, mas ele surgiu com mais força nessa época porque, assim, era o que as pessoas estavam, né, queriam consumir, era o que as pessoas queriam ver e trabalhava de maneira, assim, muito, muito satisfatória, né, esse medo coletivo, né, desse futuro que era incerto, né, será que o mundo vai acabar ou não? Então, assim, isso é bem bacana, assim, quando se fala em questões relacionadas a gêneros, né, cinematográficos. E o que é linguagem cinematográfica? Olha,
linguagem cinematográfica, né, é um conjunto de normas, vamos dizer assim, de técnicas, né, que compreende o processo criativo de um filme, né. Então, no cinema, né, a gente pode chamar de linguagem cinematográfica, né, o enquadramento, os planos, né, os movimentos, os movimentos de câmera, né, a composição, né, porque assim, o cinema ele é fantástico justamente por isso, porque vários profissionais de diversas áreas, né, figurino, então corte e costura, né, então você tem arquitetura, né, com cenários, bom, vários profissionais, né. Então, assim, a composição, né, de determinada cena, né, os objetos, tudo isso acaba resultando nessa linguagem. Então, a linguagem no cinema nada mais é do que esse conjunto mesmo de planos, de movimentos, de câmera. E que comparação você faz entre o cinema antigo e o atual? A diferença é gigantesca em vários aspectos, né? Mas eu acredito assim que fora a maneira de se fazer um filme, né, fora a questão mesmo do processo, né, de processo criativo, tal, eu acho que assim a grande diferença hoje, eu acho que está na maneira que o cinema é vendido, né, como ele é consumido. Eu acho que essa que é assim a principal diferença, né. Hoje o cinema ele é consumido de diversas formas, né? Então, assim, antigamente, por exemplo, você ia ao cinema, era como você ia à missa, né? Então as pessoas colocavam suas melhores roupas, né? Os homens iam de terno, né? Gravata, como você é uma peça, uma ópera, né? Uma peça de teatro, né? Hoje não, hoje o cinema ele já é algo assim mais voltado para o consumo rápido, que eu não acho, inclusive eu não acho ruim, né? Porque o importante eu acho é as pessoas irem ao cinema, né? E não perder esse costume de ir ao cinema. Mas eu acho que assim, acho que a grande diferença entre o antigo e o atual está mais relacionado mesmo ao consumo, a maneira de consumo, né? E como o cinema hoje chega até nós. O que o cinema contemporâneo procura mostrar para o público em geral? O cinema contemporâneo, né, o cinema ele foi uma arte que ele se desenvolveu em termos de linguagem, né, até assim consideravelmente rápida, né, a linguagem se estabeleceu de uma maneira muito rápida, né, e como indústria também, né. Mas eu ainda acredito que o cinema contemporâneo, ele hoje, em termos de linguagem, né, são as mesmas. Alguns diretores eles trabalham essa mesma linguagem, mas de maneiras diferentes, né? Mas eu ainda afirmo assim que eu acho que o cinema contemporâneo assim não tanto quanto a oferta criativa, mas ainda na maneira de consumo. Eu acho que ainda é a grande questão, assim. Qual a sua opinião em relação aos documentários produzidos aqui no Brasil? Eu consumi já bastante documentários, houve uma época. Hoje, assim, eu tô meio... Mas o Brasil, durante muito tempo, eu acho que ainda hoje, né, ele é tido como um dos grandes produtores de documentários do mundo, em termos de qualidade, né? Nós temos, por exemplo, o Eduardo Coutinho, por exemplo, ele foi, né, durante muito tempo, assim, muito estudado no exterior. Talvez eu acho que o cineasta mais estudado no exterior e tido como um dos melhores do mundo. Também muito por conta, assim, acho que a qualidade também do documentário, assim, no Brasil, vai de encontro muito com a questão do jornalismo aqui no Brasil, que utilizou essa linguagem de uma maneira muito satisfatória. Então isso acabou contribuindo também para a produção de uma cultura de produção de documentários com bastante conteúdo, bastante qualidade. E quais os pontos que o cinema nacional precisa mudar para conquistar mais destaque, mais valorização? Nossa, que pergunta difícil, viu? Porque
como eu estou numa posição mais de observar, de estudar o cinema, então eu posso ter uma opinião que talvez não seja, que não pertença muito à realidade de quem faz cinema, né? Mas o Brasil, até onde eu sei, ele é um país que assim tem muitas leis de incentivo, né, para você fazer. E assim, fazer cinema, pelos amigos que eu tenho que estão nessa área, assim, eu tenho um, por exemplo, de São Paulo, que ele vive assim, né, tem outra função, trabalha em outro emprego, mas assim, vive guardando dinheiro para poder produzir, né, os seus filmes, né. E é muito difícil fazer cinema no Brasil. Então, assim, o cinema no Brasil, por conta dessas leis de incentivo, ele já chega ao cinema praticamente pago. Né? Ele já chega praticamente pago. Então, eu não sei se isso pode contribuir, porque assim, se o filme está pago, né, qual a minha preocupação de se fazer um bom filme para, né, para ter um destaque, né? Então, assim, para o bem ou para o mal, eu não sei até onde, né, então, assim, não há uma cultura assim, no Brasil, questões de mercado mesmo, né? De você fazer um filme e você ter as pessoas... Hoje a realidade é outra, as pessoas consomem bastante cinema nacional, principalmente as comédias, né? Eu acho isso fantástico, eu acho isso muito bom. Mas eu não sei até onde essa essa concorrência boa acaba resultando em uma boa ou má qualidade dos filmes produzidos, né? Porque você já chega com o filme pronto, então filme bom ou ruim, ele já está pago. Então, mas é aquilo que eu falei para você, é uma realidade assim que eu só observo de fora, né? Então é um pensamento que eu tenho assim, até onde, né, essa maneira de se fazer cinema atrasa um pouco a questão, né? Mas assim, o Brasil, em termos de filmografia, né, existem coisas maravilhosas, né? Na verdade, a gente precisa perder um pouquinho. Isso é algo que vinha mesmo desde a década de 90, principalmente 80, 90, com a geração, inclusive, né, a qual eu pertenço, que é uma questão um pouco de preconceito também, né? Que o que é de fora é melhor do que o que é daqui. Mas assim, o cinema brasileiro tem coisas fantásticas, né? É um cinema assim que se projetou de uma maneira forte, né, num passado não muito distante, e que agora também já está retomando, está tendo maior visibilidade também, né? Mas assim, os números também indicam, né, que as pessoas estão perdendo esse preconceito, porque as pessoas estão assistindo e estão indo ao cinema, estão consumindo produtos nacionais, né, produtos brasileiros. Então isso é bacana, isso é fantástico, isso é muito bom. E em relação às provedoras de filmes e séries de televisão via streaming, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que é maravilhoso, é sensacional. Inclusive, assim, né, a gente fica no assunto de cinema, mas a gente tem que pensar assim, né, que assim, as narrativas, né, elas estão presentes, né, na publicidade, né, em todos os lugares, né. E assim, as séries, por exemplo, olha só que coisa interessante, durante muito tempo, né, a televisão ela era muito bem vista, né. Os atores, eles não queriam ir para a TV, eles queriam sair da televisão, né? Eles queriam ir para o cinema, né? Porque você ser um ator de televisão, você ser um diretor na televisão, você trabalhar na televisão, não tinha o prestígio, o mesmo prestígio do que você trabalhar no cinema. Hitchcock acreditava muito na televisão, ele tinha até um programa de televisão, tudo. Mas agora você vê, hoje os maiores nomes do cinema estão na televisão, estão indo para a televisão, né, com as séries. E, na minha opinião, os melhores produtos em termos de narrativa assim, audiovisual estão na televisão. E assim, os seriados é interessante porque eles atendem uma necessidade de consumo dessa geração. A linguagem, né, a linguagem é a mesma, né? A linguagem utilizada é a mesma, o que muda é o consumo. E os filmes estão também aí, né, nessa onda. Você tem aí uma questão da Netflix, por exemplo, na produção de filmes,
né? E a vontade dela que o filme estrear na Netflix ao mesmo tempo estrear no cinema. Assim, eu acho isso fantástico, eu acho isso legal. O cinema ele é formado por 3 setores, né? Que é o setor da produção, né? O da distribuição e o setor da exibição, que são os conglomerados de cinema, as salas de cinema. As pessoas estão indo ao cinema, né? As salas de cinema em relação à década de 90, por exemplo, elas aumentaram de uma maneira significativa, né? Isso é bom, isso é ótimo, mas essas formas de consumo, essa nova forma de consumo, por exemplo, eu acho maravilhoso. Uma democratização, vamos dizer assim, eu acho que não dá para você fugir, porque é assim que nós consumimos hoje. Isso interfere também, até inclusive no modo de produção, né? Em questões de custos, de visibilidade. E como você vê a integração das mídias para o uso pedagógico? É outra coisa que não tem como fugir, né? Porque, principalmente quando a gente fala, por exemplo, em narrativas, né? A gente percebe, por exemplo, que elas estão... hoje a gente não fala mais, por exemplo, em multimídia, mas em transmídia, porque hoje você não tem um produto que ele seja apenas transmitido em mídias diferentes, mas você tem um produto que ele é transmitido em mídias diferentes, de maneiras diferentes. Então, voltando, por exemplo, às séries, você tem, por exemplo, uma série que ela originou de um livro, né? Ou foi para o cinema, depois foi para a série, aí foi para o videogame. A história do videogame não é a mesma, não se repete, ela complementa, né? Traz novos universos, né? E então você vê assim, né? Tudo porque a gente quer consumir, né? A gente quer consumir tudo isso. Então, assim, por que eu vou, né? Eu vou ler um livro, aí depois eu vou ver a adaptação do livro, aí depois eu vou ver a mesma adaptação na série, sem nenhuma diferença. E aí depois eu vou jogar o Harry Potter, que já vi, né? Tem rumores, né? De que Harry Potter vai se transformar numa série também. Mas é um universo muito expandido, né? Onde que entra as mídias nisso? É você poder reproduzir um produto de maneira diferente, dando, né, um consumo diferente para o espectador, né? Ele vai consumir diferente, né? Uma das grandes discussões questões da fidelidade, né, ao livro, né? Mas não faz muito sentido. Hoje perdeu. Antigamente não, as pessoas se preocupavam assim, nossa, mas não é fiel ao livro. Mas hoje em dia não tem mais isso. Então aí depois você tem o videogame que traz uma nova narrativa, vai complementando. Então assim, aí que as mídias entram, porque a gente não pode pensar que mídias, né, somente, por exemplo, as sociais, né? Mas há vários tipos de mídia. Por exemplo, o videogame produz, inclusive, narrativas audiovisuais de altíssima qualidade, tá? Então, assim, são mundos que estão sendo explorados, né? Mas tudo isso por quê? Porque está havendo uma demanda desse tipo de consumo, né? Então, eu acho isso muito fantástico. Você não vai ver mais aquela coisa igual, né? Por exemplo, a Globo fez muito isso. No início dos anos 2000, né? Então ela lançava uma série, aí ela reduzia essa série e lançava no cinema como filme, né? Era o mesmo produto. Isso aí já não faz mais sentido, né? Que é o multimídia, né? Você transmitir o mesmo produto em mídias diferentes. Hoje não, você tem que pensar aquele produto de maneiras diferentes para diferentes mídias. Então, porque se eu vou jogar o videogame do Game of Thrones, eu não quero ver a mesma história que eu já conheço. Eu quero experiencializar uma história diferente, né? Mas dentro daquele universo. Então, as narrativas, elas não tem mais, vai chegar um momento que não tem mais, vai ter mais sim. Você vai consumir e não vai acabar muito. Eu estou assim, super animado para ver como que isso vai desenrolar, porque é a maneira que a gente consome, né? Então, não tem como. E para você, professor Dali, café com o quê? Café com cinema, com filme.
O Café com Quê de hoje fica por aqui. Professor Dali, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Beijo, até mais.